Você lembra da primeira vez que ouviu a história da loira do banheiro? Talvez tenha sido no corredor da sua escola. Ou sussurrado por algum colega ousado, minutos antes de tocar o sinal do recreio. Mas existe uma verdade sombria que poucos percebem. Quase todas as escolas do mundo possuem uma lenda idêntica. E algumas dessas histórias não são apenas lendas. Hoje, você vai descobrir por que tantas crianças, em locais completamente diferentes, relatam a mesma aparição. Vai conhecer testemunhos gravados, chamadas para a polícia, ocorrências escolares, e até explicações científicas que só pioram a situação. E antes de continuar, eu preciso deixar claro. As histórias que você vai ouvir aqui foram registradas em documentos, notícias antigas, relatórios oficiais ou depoimentos reais de alunos e funcionários. Mas se você acha que já conhece a loira do banheiro, prepare-se. O que você pensa que sabe é apenas a superfície. E a verdadeira origem dessa entidade é bem mais antiga e bem mais perigosa do que qualquer brincadeira infantil. Se você tiver coragem, fica até o final. No último tópico, vou revelar um caso recente, envolvendo câmeras de segurança, que simplesmente não deveria existir. A lenda que todo mundo já ouviu. E ninguém sabe de onde veio. A história da loira do banheiro é repetida em escolas do Brasil inteiro. Uma mulher jovem, loira, pálida, ensanguentada, presa entre este mundo e o outro, aparecendo em espelhos, portas de banheiro, cubículos vazios. Mas a versão mais curiosa é que ninguém lembra exatamente quando ouviu isso pela primeira vez. A lenda simplesmente estava lá. Assim como uma sombra que já existia antes da luz. Esse fenômeno, de histórias que surgem sem origem clara, mas se espalham rapidamente, é típico de mitos urbanos com base em eventos reais. E é aqui que a nossa investigação começa. A primeira loira registrada na história, e sua morte violenta. Muitos acreditam que a loira do banheiro foi inspirada por Maria Augusta, ou Maria de Oliveira, filha de uma família nobre brasileira no século XIX, que teria morrido de forma brutal no colégio onde estudava. Registros antigos mencionam uma jovem que morreu após um acidente misterioso, foi encontrada ensanguentada, e cujo corpo teria sido escondido dentro da própria escola. A história teria sido abafada pela direção, mas espalhou-se oralmente entre as alunas. A partir daí, nasceram versões diferentes, mas sempre com o mesmo ponto em comum. Uma jovem morta injustamente, presa no banheiro feminino, clamando por atenção. Mas existe um detalhe sinistro. Ela não aparece apenas em uma escola. Ela aparece em centenas. O padrão global, a loira existe em outros países. Se fosse apenas no Brasil, poderíamos chamar de lenda local. Mas escolas da Rússia, Japão, Estados Unidos e Argentina têm relatos idênticos. Uma jovem presa ao banheiro, que se materializa no espelho, com marcas de violência, e que aparece sempre para estudantes. No Japão, é chamada de Anakusa. Na Rússia, a menina do cubículo 3. Nos Estados Unidos, The Bathroom Ghost Girl. Culturas completamente diferentes, mas o mesmo padrão. Isso não é coincidência. E a explicação não vai te deixar dormir tranquilo. Porque o banheiro, o lugar onde o mundo quebrado se encontra. Banheiros são locais isolados, silenciosos, com portas que dificultam a visibilidade e onde, por alguns instantes, uma pessoa fica totalmente vulnerável. Além disso, espelhos. Espelhos sempre estiveram ligados ao oculto em praticamente todas as culturas. Eles representam portais, dupla identidade, memória, alma. E, segundo muitos relatos, a loira do banheiro não aparece por trás da pessoa. Ela aparece no reflexo, antes de aparecer fisicamente. Como se o espelho fosse o primeiro estágio. Uma espécie de limite entre um lado e outro. Relato 1, o caso da janela do terceiro andar, Escola do Paraná. Uma professora de história, em 1997, afirmava que os alunos fugiam do banheiro do terceiro andar. Um deles, desesperado, jurava ter visto uma mulher com os cabelos loiros grudados no rosto, como se estivesse molhada, e ela batia na porta, mas não fazia barulho nenhum. Quando a professora foi verificar, encontrou a janela aberta, o espelho trincado, pingos de água no chão, embora o banheiro estivesse interditado havia semanas. Meses depois, a escola descobriu algo perturbador. Anos antes, uma aluna havia caído,
ou sido empurrada, daquela mesma janela. Relato 2. O chamado para a polícia em uma escola pública de Minas Gerais. Em 2004, a polícia recebeu uma ligação urgente de uma escola pública. Funcionários acreditavam que uma aluna havia ficado presa no banheiro. As gravações do telefonema relatam choros, batidas e gritos. Quando os policiais chegaram, encontraram o local intacto. Nenhuma porta quebrada. Nenhuma criança presa. Nenhuma marca de violência. Mas havia uma coisa. Todos os espelhos estavam embaçados, como se alguém tivesse respirado neles minutos antes. A inspetora disse: "Eu sentia como se alguém estivesse atrás de mim o tempo todo." Relato 3. O vídeo da escola argentina, divulgado em 2017. Em 2017, uma filmagem viralizou mostrando o banheiro feminino de uma escola em Córdoba. A porta do último cubículo bate sozinha. O sensor de movimento acende sem ninguém passar. E o espelho parece afundar por uma fração de segundo, como se algo estivesse se movendo atrás do reflexo. Alunas relatavam ver uma mulher de cabelo claro, com um ferimento no rosto, sempre parada na frente do espelho. Nenhum especialista conseguiu explicar o movimento da porta ou a distorção do reflexo. Relato 4. O fenômeno no colégio em Lisboa, Portugal. Funcionários de limpeza se recusavam a entrar no banheiro feminino após as 22 horas. Relatavam ouvir passos arrastados, respiração pesada, e um leve murmúrio chamando alguém pelo nome. Uma funcionária jurava que ouviu: "Não me deixe aqui." Quando ela abriu a porta do boxe, não havia ninguém. Mas a descarga havia sido acionada segundos antes. A possível explicação: a identidade fragmentada do fantasma feminino. Pesquisadores de folclore acreditam que a loira do banheiro não é uma pessoa. É um arquétipo, uma entidade formada pela sobreposição de histórias reais de mortes violentas de jovens mulheres ocorridas dentro ou perto de escolas. Seria como um eco espiritual, moldado pela combinação de medo coletivo infantil, repetição da história e traumas não resolvidos. Cada vez que uma criança conta a história, a entidade ganha forma, identidade, quase como se fosse alimentada pelo medo. Essa teoria explicaria por que ela aparece de formas diferentes, mas sempre com o mesmo padrão. Tópico 10. O caso mais recente, 2023. A gravação de um banheiro escolar no norte do Brasil. Em 2023, uma escola estadual instalou câmeras de segurança nos corredores após furtos. Uma delas, apontada para a entrada do banheiro feminino, registrou um acontecimento que os funcionários tentaram esconder. Às 23h17, quando não havia mais ninguém no prédio, a porta do banheiro se abre lentamente, como empurrada por alguém invisível. A luz interna pisca 3 vezes. Uma sombra fina e comprida atravessa o corredor, mas de forma impossível, sem projeção, sem direção, sem lógica de movimento. E, por apenas um frame, é possível ver um pedaço de cabelo claro refletindo a luz. A diretora pediu para apagarem o vídeo. Mas um funcionário copiou o arquivo antes disso. E ele descreveu o que viu na gravação original. Ela não caminhava, deslizava. A cabeça estava inclinada. E mesmo sem som, eu senti que ela estava chorando. Até hoje o caso não foi explicado. Agora que você conhece esses relatos, é impossível não perceber o padrão. A loira do banheiro não é apenas uma história de recreio. Ela atravessa países, épocas e culturas. Ela aparece onde há medo, trauma e solidão. E talvez por isso, banheiros escolares, silenciosos e esquecidos, se tornem o palco perfeito. Antes de você sair deste vídeo, um aviso. Se você entrar em um banheiro vazio, e o espelho estiver embaçado, ou se você ouvir um leve sussurro de alguém chamando, não responda. Não olhe diretamente para o espelho. E, acima de tudo, não diga o nome dela em voz alta.